A história começa perto de um lago tranquilo, onde uma jovem chamada Rin está pescando. Rin costumava trabalhar como cuidadora, mas mais tarde aprendeu acupuntura por causa do seu trabalho. Com o tempo, ela foi invocada para outro mundo por meio de um ritual de invocação de uma santa. Essa garota animada ama estar ao ar livre, então agora ela está explorando toda a vida selvagem, as paisagens e as comidas que esse novo mundo tem a oferecer. Enquanto pesca, ela sente algo morder a isca e começa a puxar a linha animadamente. Para sua surpresa, o peixe é na verdade um homem Oni gigante. Rin fica chocada com a aparência dele por um momento, e então comemora sua captura. No entanto, ela se pergunta se conseguirá sobreviver nesse mundo de fantasia, com todas as coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Por enquanto, ela seca o homem encharcado, e o coloca dentro da sua barraca para que ele esfrie. Em seguida, começa a grelhar algumas trutas que pescou no lago. Enquanto o aroma da comida saborosa se espalha pelo ar, o jovem dentro da barraca sente o cheiro. Ele acorda instantaneamente, com o corpo implorando por comida. Enquanto isso, Rin saboreia seu peixe como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Como a truta que ela pescou é uma criatura mágica, sua carne possui um sabor adocicado que a maioria dos peixes normais e temperos não consegue igualar. Depois de elogiar a própria culinária, Rin devora um espeto inteiro antes de perceber que o rapaz está bem atrás dela. O pobre rapaz fica tímido demais para pedir comida a uma estranha, então Rin oferece um pouco por conta própria. Ele aceita alegremente e começa a comer, mas parte da comida fica presa em sua garganta. Felizmente, Rin lhe entrega uma xícara de chá de cevada para ajudá-lo a engolir a comida. Embora o homem beba rapidamente para desentalar a comida, ele se apaixona pelo sabor refrescante do chá. A cevada limpa o óleo e o sabor do peixe, deixando suas papilas gustativas renovadas para mais uma rodada. Rin assente, apreciando o fato de ele reconhecer suas escolhas culinárias. Ela pergunta se ele está pronto para experimentar mais peixe, então ele concorda com a cabeça e começa a comer. Rin percebe que sua grelha agora está vazia, então coloca outro pedaço de peixe para cozinhar. Depois que os dois terminam de comer, o jovem agradece a ajuda de Rin e se apresenta como Vil. Ele explica que é um aventureiro da cidade de Elraj. Rin se pergunta como o Vil foi parar no rio, então ele explica que se feriu durante uma missão solo. Há pouco tempo ele estava tomando banho perto de um rio quando alguns monstros roubaram todos os seus pertences. Embora Vil tenha conseguido recuperar seu equipamento, o monstro já havia comido sua comida de emergência. Irritado com isso, ele tentou subir em uma árvore para pegar algumas frutas. Infelizmente, perdeu o equilíbrio e caiu em um rio antes de ser levado pela correnteza até o lago. Surpresa com o descuido dele, Rin se pergunta como ele conseguiu sobreviver na água. Vil revela que sua espécie é Dragul, conhecida por ser resistente. Infelizmente, os Draguls não conseguem viver de estômago vazio, então às vezes tomam decisões estúpidas por causa de comida. Rin ri da piada dele, mas Vil se pergunta por que ela está sendo tão despreocupada perto dele. Ele a lembra de que ela está confiando em um homem completamente aleatório no meio do nada. Vil acha que ela está sendo descuidada demais, e Rin concorda com suas preocupações. No entanto, ela explica que possui uma habilidade que a ajuda a detectar se uma pessoa é confiável. Além disso, ela acha que ele é uma boa pessoa no geral. Vil fica surpreso com a forma como ela chegou a essa conclusão, mesmo tendo acabado de se conhecerem. Rin revela que interagiu com ele pela primeira vez quando o puxou para fora do lago. Enquanto ela o arrastava de volta para sua barraca, ele acordou por um instante e percebeu que suas roupas tinham ficado molhadas e sujas. Para ajudá-la, ele lançou um feitiço mágico que a secou rapidamente antes de desmaiar novamente. Depois de ver a preocupação dele, Rin decidiu que ele era uma boa pessoa. Vil fica chocado por ela ter começado a confiar nele tão facilmente, mas Rin ignora isso e pergunta como ele consegue usar magia. Sentindo-se envergonhado com o olhar ansioso dela, ele age como se fosse normal que as pessoas de seu mundo conhecessem pequenos feitiços mágicos. Ao ouvir isso, Rin revela que vem de outro mundo, então está muito interessada em todos os feitiços mágicos. Vil não entende como ela chegou ali vinda de outro mundo, então ela lhe conta sobre a invocação da santa. Vil se lembra de uma antiga lenda. Seu avô certa vez lhe contou que a santa era uma heroína lendária invocada de outro mundo, destinada a derrotar todos os monstros e trazer paz para o mundo deles. Claro, os dois acham que isso é apenas um grande mito. Na realidade, Rin estava simplesmente vivendo seu dia normal na Terra quando um buraco aleatório surgiu sob seus pés. Quando ela caiu no buraco, foi parar em um palácio real no Novo Mundo, onde os magos a haviam invocado. Além de Rin, havia outra estudante do ensino médio que foi invocada da Terra. Um rapaz com aparência de príncipe imediatamente se apaixonou pela beleza da outra garota e a chamou de Santa Lendária. Então ele gritou com Rin por ela ter uma habilidade inútil, e um mago imperial usou um feitiço para teleportar
teleportá-la até esse lago. Depois de ser teleportada, Rin usou as novas habilidades que havia recebido ao entrar no novo mundo para pescar e sobreviver, até conhecer Vil. Vil fica furioso porque o príncipe a jogou friamente no meio da natureza, depois de invocá-la à força de outro mundo. Rin não se importa muito com isso, então Vil dá uma olhada em seu equipamento. Ele admite que seus equipamentos de acampamento sofisticados definitivamente parecem ser de outro mundo, o que deixa Rin satisfeita. Vil então se pergunta se ela está bem, já que foi arrancada de sua terra natal e de sua família. Rin sorri, feliz com a preocupação dele. E embora normalmente ficasse muito preocupada em um ambiente desconhecido, ela ganhou uma nova habilidade chamada sobrevivência nesse novo mundo. Essa habilidade permite que ela se adapte a qualquer ambiente em que estiver, e a ajuda a permanecer calma física e mentalmente. Além disso, a habilidade de sobrevivência permite que ela detecte perigos, então Rin se sente bastante tranquila nesse ambiente desconhecido. Ao ouvir isso, Vil fica chocado, pois a habilidade dela é uma verdadeira dádiva para aventureiros. Ele se pergunta por que o príncipe a considerou inútil, então Rin acha que ele provavelmente esperava algo mais chamativo para a santa lendária. E então ela também aponta que possui uma habilidade ainda mais chocante. Antes que Rin possa mostrá-la, o estômago de Vil ronca de fome, então ele pede mais comida a ela. Vil fica surpreso ao descobrir que ela sabe cozinhar, mas Rin afirma que é apenas uma cozinheira por hobby, então ela se pergunta se deveria mostrar toda a sua cozinha para ele. Como Vil tem se mostrado confiável até agora, ela decide revelá-la. Depois de erguer a mão, ela entoa um comando, fazendo uma van inteira aparecer do nada. Rin explica que sua habilidade especial mantém a van escondida, a menos que ela decida mostrá-la a alguém em quem confia. Ela então entra pela porta da van, que contém um estranho portal dimensional. Vil a segue através do portal e fica sem palavras ao ver um espaço inteiro para morar lá dentro. Incapaz de processar aquela visão absurda, ele sai rapidamente da van pensando que aquilo é algum tipo de magia negra. Então ele entra novamente, mas continua tão chocado quanto antes. Rin explica que a van usa uma técnica de magia espacial, dando a ela um espaço de armazenamento infinito para tudo o que quiser. Ela também mostra a ele uma geladeira cheia de comida, explicando que ela repõe magicamente tudo o que ela tira de dentro. Vil se pergunta como a van consegue produzir comida infinita, então Rin explica que ela converte o mana ao redor em recursos utilizáveis. Ela explica que além da geladeira, sua pia também pode produzir água infinita usando mana, e seu banheiro descarta facilmente todos os resíduos ao convertê-los em mana. Ao ouvir sobre essas habilidades absurdas, Vil aponta que o veículo dela é uma fortaleza apelona. Como o mundo deles é preenchido por mana praticamente infinito, a van de Rin pode literalmente sustentar uma família inteira com suprimentos e espaço de armazenamento infinitos. Ela sorri dizendo que ainda não tem planos de dominar o mundo. Vil se pergunta como a família real conseguiu ignorar uma habilidade tão apelona. Rin diz a ele que a van só pode ser usada ao ar livre, então provavelmente não conseguiram detectá-la. Depois disso, ela se levanta para preparar o jantar. Como Vil não sabe cozinhar, ele sai para vasculhar os arredores em busca de monstros. Mais tarde, Vil volta de sua patrulha com carne de um monstro almirage. Rin se lembra de já ter visto um antes, e fica surpresa ao descobrir que sua carne é comestível. Ela agradece pela ajuda, e Vil sorri em resposta. Embora Rin fique imediatamente encantada por ele, ela se recupera do choque e serve o jantar. Como preparou uma mesa inteira com receitas complexas da terra, Vil sente que está sendo tratado como um verdadeiro banquete gourmet. Ele se pergunta se está tudo bem comer uma comida tão luxuosa de graça, então Rin o incentiva a ficar à vontade. Os dois se sentam e começam a comer, e Rin começa com um risoto. Ela aprecia o prato de arroz feito com truta de leite, e depois passa para os outros pratos feitos com a carne de almirage. Enquanto isso, Vil começa a tremer depois de dar apenas uma mordida. Rin se pergunta se ele não gostou da comida, mas Vil está simplesmente chocado demais para processar o sabor incrível dela. Assim que se recupera, ele devora toda a comida e pede mais para Rin. Depois do jantar, Vil pergunta a Rin se ela era chefe em seu mundo anterior. Ela o lembra de que era apenas uma cozinheira por hobby. No entanto, ele acha que ela deveria se orgulhar disso. No mundo dele, as pessoas comem comidas mais simples, então a maioria não consegue preparar os pratos incríveis que ela faz com tanta facilidade. Ele pergunta o que Rin pretende fazer depois de sair da floresta, e ela admite que ainda não faz ideia. Com suas habilidades de sobrevivência, ela não se importa em ficar ao ar livre enquanto pensa em um plano. Vil a lembra de que ela não pode entrar em nenhuma cidade sem uma identificação. As palavras dele a trazem de volta à realidade, e ela percebe que não pode ficar vagando por aí para sempre. Vil pergunta se ela gostaria de entrar para o grupo dele. Ele explica que todos os membros de sua equipe cozinham muito mal, então eles ficam deprimidos sempre que precisam comer ao ar livre. Com uma cozinheira
dedicada ao lado deles, ele acredita que todo o grupo receberá um enorme aumento de moral e desempenho. Depois de fazer a proposta, Vil vai embora, e Rin vai dormir em sua van. Ela pensa nas palavras dele e na forma intensa como ele as disse, e seu coração de donzela começa a bater mais rápido. Vil também a tranquilizou dizendo que seu grupo possui homens e mulheres, então ela não precisaria se preocupar em ser assediada. Sabendo que não tem para onde ir, Rin decide aceitar a proposta dele no dia seguinte. Vil agradece pela confiança dela e sugere que voltem para sua cidade natal. No entanto, Rin pede um tempo para coletar ervas na floresta. Ela explica que as florestas próximas possuem salsinha valiosa, então Vil concorda em ajudá-la a coletá-la. No caminho, ela pergunta como é o grupo dele. Vil explica que seu grupo se chama Smorgasbord e que eles têm um especialista em magia e alquimia, chamado Ed. Além dele, há Arya, uma aracne capaz de controlar teias de aranha. Por último, o membro final é um sacerdote elfo chamado Xenon. Ao ouvir todos esses nomes e raças, Rin imagina uma versão idealizada e fantasiosa dessas pessoas. No meio de sua empolgação, ela detecta algumas frutas suculentas nas proximidades, usando sua habilidade de sobrevivência. Ela corre para pegá-las, mas um bando de corvos de repente sai voando da árvore onde estavam as frutas. Com a guarda baixa, Rin não percebe a tempo que aqueles corvos são monstros perigosos. Quando as aves avançam em sua direção, ela não consegue reagir a tempo. Felizmente, Vil a protege e derrota os corvos com um único golpe de espada. Rin fica chocada demais para reagir no início, mas logo agradece a Vil e pede desculpas por ter lhe dado trabalho com seu descuido. Ele sorri e a tranquiliza, dizendo que seu grupo cuidará muito bem dela a partir de agora. Enquanto Rin luta para se recuperar do carisma arrebatador dele, Vil aponta alguns espólios deixados pelos monstros derrotados. Eles recolhem os itens e pegam as especiarias de Rin antes de entrar na van para seguir rumo à cidade. Vil fica surpreso com a rapidez com que a enorme van de metal consegue se mover. Ele observa que na velocidade atual, podem chegar à sua cidade natal em apenas 3 horas, ultrapassando de longe a velocidade até mesmo das carruagens mais rápidas de seu mundo. Rin também fica preocupada porque sua van possui uma função de camuflagem, o que significa que as pessoas não conseguem detectá-la, então ela teme atropelar alguém por acidente. Vil explica que há um atalho até a cidade pelas montanhas. Rin pega o atalho já que sua van foi feita para dirigir em terrenos ao ar livre. De repente, ela para quando sua habilidade de sobrevivência a alerta sobre um monstro à frente. Diante deles, um monstro gigantesco chamado Ursófago aparece e ruge alto. Vil fica surpreso, pois o Ursófago é um monstro perigoso que normalmente não aparece por aquelas regiões. De repente, uma jovem prende o urso com fios de seda, mas ele se liberta facilmente. Perto dali, um homem ruivo grita com o urso por ter machucado sua esposa. Observando os dois de longe, um elfo provoca o homem por ser tão super protetor, já que o urso apenas rompeu os fios de seda da esposa dele. Vil reconhece aqueles três como Arya, Ed e Xenon. Rin fica preocupada com os companheiros dele, mas Vil sai confiantemente da van, pronto para mostrar a ela do que seu grupo é capaz. Ele entra em ação e força o urso a se afastar. Xenon sorri, satisfeito com a chegada repentina de seu companheiro de equipe. Ed e Arya também sorriem, felizes por vê-lo de volta. Infelizmente, eles não têm tempo para uma reunião alegre, pois o furioso urso de fogo está encarando diretamente o grupo. Enquanto Vil lembra a todos que se preparem para o ataque, Rin observa o confronto em segurança de dentro de sua van, animada para ver como um verdadeiro grupo de aventureiros luta. O urso faz o primeiro movimento, lançando várias bolas de fogo na direção de Ed. Ele as bloqueia facilmente com uma magia de parede de gelo, que em seguida começa a provocar o urso. De repente, ele percebe que um dos ataques do urso fez uma árvore gigantesca voar em sua direção. Embora Ed não tenha tempo para reagir, Arya destrói a árvore com suas teias de aranha. Ela o repreende por estar ficando convencido demais, mas Ed simplesmente aproveita a atenção que está recebendo de sua esposa. Observando o casal lutar, Xenon sabe que Ed continuará brincando para ganhar mais pontos com Arya, então desafio para levar a sério e acabar logo com o urso. Ele concorda com a cabeça e avança na direção da criatura, cortando-a ao meio com apenas um golpe. Vil acha que o urso morreu com facilidade demais, e Xenon também sabe que Ed estava apenas brincando com suas magias, então ninguém esteve realmente em perigo. De repente, Ed se aproxima com a voz desesperada, como se fosse uma emergência. Ele mostra a Arya a Xenon e explica que ela sofreu um pequeno arranhão durante a luta, enquanto Ed acredita que até o menor arranhão no corpo de sua preciosa esposa é o fim do mundo. Xenon suspira diante de sua atitude vergonhosa. Mesmo assim, ele lança uma magia de cura para remover o arranhão. Depois que todos se acalmam, Vil pergunta ao seu grupo por que eles estavam naquela região. Eles explicam que estavam
estavam apenas procurando recursos para coletar. No caminho, encontraram um grupo de novatos com dificuldades para enfrentar o poderoso Urso de Fogo. Então decidiram parar para derrotá-lo. Vil concorda com a cabeça, mas ressalta que monstros tão fortes não deveriam estar vagando por uma área para iniciantes. Xenon concorda e sugere que eles relatem esse encontro incomum à Guilda dos Aventureiros. Ed pergunta a Vil como ele os encontrou, então ele chama Rin. Do nada, ela salta para fora de seu trailer. Embora Vil consiga enxergar o veículo, os outros membros do grupo não foram autorizados pela habilidade de acampamento de Rin, então a van é completamente invisível para eles. Por causa disso, eles literalmente a veem saltando para dentro da realidade. Rin não percebe o quanto sua entrada foi chocante. Em vez disso, ela começa a agir como uma fã enlouquecida diante de todos os aventureiros e de suas habilidades. Confusos, todos perguntam a Vil quem ela é e como apareceu do nada. Vil ignora a última pergunta e explica que Rin é uma amiga que concordou em trabalhar como carregadora e cozinheira do grupo. Ao ouvirem isso, todos ficam chocados, pois comida de qualidade é o maior luxo daquele mundo para eles. Animada, Arya segura a mão de Rin e pergunta se ela realmente sabe preparar comida boa. Embora esteja empolgada por um motivo diferente, Rin fica nervosa por estar tão perto de uma mulher tão bonita. Ed também se aproxima perguntando se ela sabe cozinhar carne. Rin confirma com a cabeça. Então Xenon agradece a Deus por eles finalmente terem encontrado sua salvação. Vendo a reação de todos, Vil começa a rir e pergunta a Rin se agora ela finalmente entende o valor de um verdadeiro chefe naquele mundo. Ela ri nervosamente e se oferece para preparar uma refeição para todos, já que estão tão animados. Rin se pergunta o que deve fazer e então decide cozinhar um pouco da carne que conseguiu dos corvos sombrios. Ao ouvirem a palavra carne, todos os membros desnutridos do grupo começam a salivar. Rin entra em sua van para preparar os ingredientes e tira a carne de corvo. Quando foi emboscada, ela não prestou muita atenção, mas suas habilidades de sobrevivência lhe disseram que aquelas aves perigosas tinham uma carne deliciosa. Agora, com a carne macia diante dela, Rin concorda com a habilidade e fica ansiosa pelo resultado final. Ela decide adicionar molho de soja, cominho, açúcar e coentro para preparar um simples espetinho de carne com sabor de teriyaki. Depois de temperar a carne, ela leva para fora da van para a sala na grelha. Enquanto coloca os pedaços de carne em um espeto, percebe que todos estão olhando fixamente para ela. Rin fica confusa, então Vil explica que os outros membros ainda não conseguem enxergar seu trailer. Por isso, parece que ela está desaparecendo e reaparecendo na realidade toda vez que entra nele. Rin finalmente entende e se pergunta se deveria autorizar o restante do grupo a enxergar sua van. No entanto, Vil pede que ela mantenha o segredo por mais um pouco para continuar provocando os outros. Depois de algum tempo, os primeiros espetinhos ficam prontos na grelha. Embora Rin adore essa receita simples, ela fica nervosa, perguntando-se se aqueles membros de outro mundo também vão gostar. Ela não faz ideia de que aquele espetinho simples parece uma refeição de 5 estrelas para aqueles pobres coitados, que mal conseguem cozinhar algo sem transformá-lo em carvão. Finalmente a comida é servida, e todos se apaixonam por ela no instante em que dão a primeira mordida. Observando-os comer, até Rin fica surpresa com o quanto eles gostam de sua comida. Satisfeita, ela sorri e diz para comerem o quanto quiserem. Depois ela pergunta o que acharam do sabor. Enquanto todos permanecem em silêncio, Arya é a primeira a caminhar na direção de Rin. De repente, ela a puxa para um abraço e declara seu amor eterno por ela. Envolvida pelos braços da bela mulher, Rin sente que vai derreter. Ao ver sua esposa tão próxima dela, Ed fica com ciúmes e a afasta. Em seguida, ele também começa a elogiar exageradamente sua comida incrível. Xenon também elogia a culinária de Rin, então ela aceita o elogio e espera que todos continuem gostando de suas refeições dali em diante. Depois que todos se acomodam, Vil decide que está na hora de voltar para El Hajj. Para começarem a viagem, Rin autoriza o restante do grupo a enxergar sua van. Ao verem aquela estranha caixa de metal surgir do nada, todos ficam novamente sem palavras. Rin sorri e os recebe lá dentro. Pouco depois, eles começam a seguir em direção à cidade. Sentados dentro do veículo, os outros membros do grupo ficam fascinados com sua velocidade impressionante. Depois de descobrir que o veículo funciona com mana, Ed pensa que ele deve exigir uma enorme quantidade de formações mágicas poderosas, apenas para sustentar seu consumo de energia. Ao ouvir o quanto sua tecnologia é complexa, Rin fica aliviada por tê-la mantido escondida da maioria das pessoas. Vil concorda com a cabeça, mas admite que informou a Guilda dos Aventureiros sobre a invocação dela como santa. Ele explica que a invocação da santa poderia colocar seu país em risco. Então Rin pergunta o que ele quer dizer. Vil revela que eles estão atualmente em um país chamado Hisfeld. O país deles é uma pacífica nação insular, por isso nunca precisaram invocar uma santa para derrotar os monstros ao redor. Muito tempo atrás, naquele mundo, a raça humana era extremamente dominante, chegando ao ponto de discriminar todas as outras raças. Para combater isso, as demais raças se uniram e fugiram para esse
país insular. Além dos não-humanos que emigraram, muitos humanos bondosos que acreditavam na paz e na igualdade também se juntaram à nação. Os não-humanos nativos receberam os bons humanos com alegria, e com o passar do tempo o país insular começou a prosperar e se tornou autossuficiente. Infelizmente, por causa dos conflitos do passado com os humanos de fora, os cidadãos de Hisfeld ainda continuam desconfiados deles. Para impedir que santas com más intenções entrem na nação, Vil informou o mestre da guilda de Elraj sobre a aparição de Rin, já que Elraj é a cidade portuária do país. Depois de ouvir isso, Rin não se sente ameaçada, pois confia em Vil. Em vez disso, fica animada com a possibilidade de experimentar os frutos do mar exóticos de Elraj. Vil ri da reação dela, e então aponta que eles já chegaram à cidade. Ao olhar para frente, Rin fica maravilhada com o tamanho das enormes muralhas da cidade. Em seguida, estaciona sua van em um local seguro e deixa todos saírem. Eles entram na cidade a pé, e Rin começa a sorrir radiante com toda aquela atmosfera de fantasia. Vil diz a todos que ajudará Rin a se registrar na guilda. Então Xenon decide fazer os preparativos para recebê-la na casa deles. Sem querer perder sua preciosa cozinheira para outro grupo, Ed avisa Vil para ficar de olho em Rin. Arya a abraça e deseja uma viagem segura, o que faz seu marido ficar completamente enlouquecido de ciúmes. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, uma recepcionista kobold chamada Sheila cumprimenta Vil e Rin. Rin imediatamente se derrete de tanta fofura, perguntando-se que tipo de criatura ela é. Vil explica que está ali para registrar uma nova integrante do grupo. Então Sheila traz um formulário de inscrição. Em seguida, ela percebe Rin quase explodindo de tanta fofura acumulada. Vil manda Rin se comportar, pois Sheila é uma adulta, mas Sheila não se importa em ser chamada de fofa. Depois disso, ela carimba o formulário de Rin, declarando-a oficialmente integrante da equipe Smorgasbord. Ao ler o texto no formulário, Rin descobre que sua escrita em japonês se transforma automaticamente no idioma nativo daquele mundo. Ela também consegue ler a língua local, embora isso lhe cause uma sensação estranha. Sheila parabeniza Rin e lhe deseja boa sorte. Vil concorda com a cabeça antes de levá-la para conhecer o mestre da guilda, Torri. Assim que se sentam, Rin se apresenta formalmente e pede sua orientação. Ao ver seu comportamento respeitoso, Torri não consegue acreditar que Vil realmente encontrou uma pessoa normal. Vil resmunga dizendo que verificou o passado de Rin antes de recrutá-la, então ele não deveria duvidar da identidade dela. Torri pede desculpas por suas palavras e diz que não teve a intenção de ofender. Em seguida, retribui a apresentação de Rin. Mais cedo, Vil havia enviado uma mensagem de emergência a Torri, então ele pensou que algo ruim tivesse acontecido. Agora, diante da inocente Rin, ele não acredita que uma santa inofensiva saída de um conto de fadas merecesse tanta preocupação. Ele pergunta como Rin entrou naquele mundo, então ela conta toda a sua história. Embora afirme ter sido invocada de outro mundo, Torri não acredita de imediato. Ele pede para verificar o status de Rin e confirmar sua habilidade especial, mas Vil o avisa para manter distância. Torri garante que não tem nenhuma má intenção, então Rin concorda em mostrar, desde que ele não descubra nenhuma informação particular sobre ela. Ele sorri e explica que a maioria das magias de status não é avançada o suficiente para detectar tudo sobre uma pessoa. Ao ouvir isso, Rin fica surpresa, pois sua habilidade de sobrevivência é capaz de detectar até mesmo se alguém é confiável. Agora ela se sente um pouco mais segura ao descobrir que outras pessoas não podem simplesmente analisar todas as suas habilidades, como se estivessem usando um raio-x e revelar seus segredos. Pouco depois, Torri termina de examinar suas habilidades. Ele explica que Rin possui a classe forasteira, concedida a pessoas vindas de fora daquele mundo. Segundo as lendas, os forasteiros podem herdar uma classe especial, além de uma habilidade extra aleatória. Ao ouvir isso, Rin finalmente entende que sua classe especial é viajante, enquanto Camp Yavan é sua habilidade especial. No entanto, Vil fica insatisfeito com a explicação de Torri. Ele pergunta por que Torri está tão cético em relação às suas habilidades, então o mestre da guilda o lembra de que a invocação de uma santa ainda é apenas uma lenda não confirmada. Em seguida, Vil se pergunta por que os humanos estrangeiros recorreriam à invocação de uma santa. Ele questiona se eles realmente estão enfrentando uma crise tão grave, a ponto de precisarem de habilidades extremamente poderosas. Torri revela que não recebeu nenhuma notícia sobre uma crise global, então as intenções do reino humano continuam desconhecidas. No entanto, ele acredita que o encontro anterior de Vil com o Urso de Fogo pode ser uma pista. Normalmente, monstros nunca aparecem nas áreas para iniciantes, então talvez esse fenômeno esteja relacionado à crise enfrentada pelos humanos. Além disso, Torri observa que o Urso de Fogo pareceu muito mais fraco do que o normal para o grupo de Vil. Todos esses sinais estranhos são suspeitos, então ele pede que Vil reforce a segurança ao redor de Elraj, junto com sua equipe. Depois de pensar um pouco, Vil concorda em fazer isso pela segurança de todos. Ao perceber que entrou em um grupo prestigiado o bastante para receber a atenção do mestre da guilda, Rin fica feliz. Mais tarde, eles retornam à residência principal da equipe Smorgasbord
Rasbord. Embora todos tentem dar a Rin uma recepção calorosa, o ronco de seus estômagos acaba estragando o momento. Rin sorri, mais do que feliz em preparar outro belo jantar para eles. Desta vez ela vai muito além dos simples espetinhos de carne. Ela salteia cogumelos, prepara arroz em uma panela elétrica e deixa uma quantidade generosa de carne marinando em uma mistura especial de temperos. No fim, ela prepara um delicioso prato de carne com cogumelos e arroz, algumas omeletes cremosas e uma grande porção de carne salteada. Rin começa a explicar todos os pratos aos amantes de comida, que aguardam ansiosamente, mas eles permanecem em silêncio, apenas encarando a refeição. Para aquelas pessoas simples, até mesmo a omelete cremosa parece ter sido preparada pelo próprio Gordon Ramsay. Morrendo de vontade de começar a comer, eles pedem permissão a Rin. Ela autoriza imediatamente, então todos começam a se servir. Cada pessoa à mesa sente como se tivesse ascendido aos céus por causa do sabor incrível. Vil percebe que a carne salteada ficaria ainda melhor acompanhada de arroz, então Ed se prepara para buscar um saco naquele mesmo instante. Arya e Shannon também se preparam para ajudar com a comida, então Rin pede que se acalmem. Ela os lembra de que ainda há muita comida disponível, então deveriam terminar tudo antes de buscar mais. Todos concordam em acabar com a refeição primeiro, enquanto ela sorri e os observa comer sem parar. Este foi o final do segundo episódio. Assista ao vídeo que aparece na tela, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.